Então, pessoal, a gente vai agora para um exemplo número 2, só para que a gente veja efetivamente os pontos serem observados, não é? E, portanto, a não aplicação do fator previdenciário de forma que flexibiliza, portanto, na aposentadoria tempo de contribuição a sua utilização, que a rigor é obrigatória, mas deixa de ser, não é? Então a gente vai fazer um exemplo 2, vamos lá. Um homem, não é? Começando a sua atividade laboral agora com a idade de 25 anos. Com 25 anos. Então, após 35 anos de tempo de contribuição, ele pode requerer aposentadoria. A pergunta que não quer calar é qual é a idade atual dele, não é? Se ele começou com 25, após 35 anos, ele tem hoje 60 anos de idade. E aí a gente quer saber agora quantos pontos ele tem. Quantos pontos ele tem? Quem me diz? Aí, Ítalo, tá fácil demais. Tempo de contribuição mais idade. Então, tempo de contribuição mais idade, 95 pontos. Sendo assim, o fator previdenciário deixa de ser obrigatório. Somente será utilizado se mais vantajoso para o beneficiário na aposentadoria por tempo de contribuição. Bem, simples dessa forma, tranquilo? Então, esse é um assunto muitíssimo relevante, vai ser cobrado na sua prova, a gente só vai trazer mais algumas informações adicionais. Eu tinha posto aqui no slide MP 676, mas agora foi convertida na Lei 13.183 de 5 de novembro de 2015, ou seja, muitíssimo recente, né? A flexibilização do fator previdenciário. Bem, já estudamos, só vou trazer aqui mais algumas informações adicionais. É dizer que essa regra do 95-85, ela vai caminhar no tempo, ou seja, quando der lá 31/12 de 2018, vai ser já 96-86. E agora soma-se 2 anos, quando der 31/12 de 2020, 97-87. Quando der 31/12 de 2022, 98-88. Quando der lá 31/12 de 2024, vai ser lá 99. Opa, desculpem, que onda é essa? Só um instante, mudou tudo aqui, não foi? Só um instante, peraí, pare tudo. Só um instante. Tá, opa, deixa eu tirar isso daqui, vamos lá. Deu uma queda de energia aí, vamos lá. 99, 89, 31/12 de 2026, 100, 90. Ou seja, a regra do 95-85, ela caminha no tempo. Outra informação importante para você não errar nenhuma questão sobre esse assunto em prova. Vamos nessa? Olha só que interessante. Nessa regra do 95-85, ou seja, nos pontos que é a somatória do tempo de contribuição mais idade, quando do requerimento do benefício, bem, esse tempo de contribuição aqui, no mínimo, será 35 anos de contribuição homem, 30 mulher. Ou seja, o requisito para aposentar-se por tempo de contribuição deve ser observado. Então, aquele tempo de contribuição ali é, no mínimo, 35 anos para o homem, no mínimo, que esse é o requisito para aposentar-se por tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, beleza? Então, no caso dos professores do ensino infantil, fundamental e médio, bem, para se utilizar a fórmula, a regra do 95-85, vai se somar 5 anos, ok? Para os professores, serão somados ali, no cálculo dos pontos, 5 anos. Tudo massa? Beleza? Sim ou não? Sim, tudo certíssimo.
Tudo certíssimo. O que eu posso falar aqui também com relevância em relação a esse assunto? É que na Lei 13.183 deixou claro que, na verdade, para somar-se os pontos, para encontrar o valor dos pontos, vai ser somado também os meses, as frações de ano, meses completo. Então, por exemplo, o cara tem, vou voltar aqui, tudo bem? O cara aqui, ele tem, na verdade, olha só, vou fazer um outro exemplo, vou fazer rapidinho aqui, ó. Ele tem o exemplo 3. O cara, ele começou a trabalhar com a idade, se liga aqui, de 24 anos e... ele tinha 24 anos e 4 meses. Quando ele começou a trabalhar. Então, ele tem de tempo de contribuição 35 anos e 8 meses. Legal, some aqui. Bem, 4 com 8 meses vai dar 1 com 24, 25, 25... Opa, desculpem. Beleza, desculpa. Ele tem... exatamente. 35 com... Só um instante. Que onda é essa? Ah, mas porque com a idade atual. Desculpem. Desculpa. Vamos lá. Aí, o cara tem... Opa, desculpem, hein? Não ia fechar a conta. O cara tem a idade... É tudo improvisado aqui, não é? Tempo de contribuição. Ele tem 35 anos e 8 meses. E qual é a idade dele? A idade dele é de 60 anos e tem 4 meses. 60 anos e 4 meses. Ou seja, somando aqui... Vamos nessa? 60 não, desculpem... 59 anos e 4 meses. Pergunta. Bem, ficou claro agora? Vou fazer aqui de novo. Posso fazer de novo? Vou fazer de novo. Então, deixa eu apagar aqui. Bem, quem foi meu aluno, eu fui muito tempo aluno lá da rede LFG, não é? Hoje eu sou também ali do Se Joga Vidas e agora fazendo esses projetos. Enfim, sabe que a gente improvisa bastante. Então, portanto, vamos lá. Vamos pegar o exemplo 3. O cara tem de tempo de contribuição 35 anos e 8 meses. Legal. Ele pode se aposentar? Pode, independentemente da idade. A grande lance aqui é se será ou não utilizado o fator previdenciário no cálculo do salário de benefício. Então, a idade atual do cara é de, vou dizer para vocês, 59 anos e 4 meses. Me diga, quantos pontos o cara tem? A saber, soma-se os meses. Então, soma aí, 8 mais 4 meses vai dar exatamente 1 ano. Então, só aqui vai ficar 60 anos, com mais 35, ele vai ter aqui 95 pontos, ok? Então, portanto, o fator deixará de ser obrigatório. Simples assim. Então, imagino que essa seja uma questão de prova. Banca CESP vai colocar lá que o cara... Posso fazer uma outra tentativa aqui, então? Opa, ficou muito cheio, não é? Ficou muito cheio, mas eu vou botar aqui um exemplo 4. Posso botar aqui um exemplo 4. Vamos lá? O cara completou, homem, olha só, 35 anos de contribuição e 1 mês. Ele tem lá 35 anos de contribuição e 1 mês. E tem de idade atual, se ligue, 59 anos e 9 meses. Ele vai ser utilizado o fator previdenciário de forma obrigatória? Sim. Por quê? Porque, olha, 1 mês com 9 meses dá 10, não completou 1 ano. Então, portanto, ele não vai ter 95 pontos, ele vai ter 94 pontos e 10 meses. Mas aí a fração de mês, a fração de ano, tem que somar os meses para dar o ano completo. Então, portanto, aqui o fator previdenciário seria utilizado de forma obrigatória. Beleza? Então, portanto, esse é o assunto. Tentei cercar com todas as informações ali, as mais relevantes em relação ao assunto, não é? Tá tudo massa aí com você, não tá? Ficou meio atrapalhado aquilo ali, não foi? Mas ficou legal. Agora ficou legal. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar... Olha só, tinha um espaço aqui que eu deixei para deixar aqui. Tinha espaço na lousa, né? Então, tinha espaço na lousa... Só um instante. Poxa, como tinha. Então, eu vou botar aqui, vou repetir aqui rapidamente. Olha, o exemplo 3. A fração de mês somada, não é? Vai dar, completando o número de anos, entra-se no cálculo dos pontos.
Então o cara tem tempo de contribuição 35 anos, por exemplo, e 8 meses. E tem de idade atual, 59 anos e 4 meses. A pergunta é, quantos pontos ele tem? Bem, ele tem 95 pontos, que é a somatória do tempo de contribuição mais idade, mas soma-se aqui os meses, ok? Compondo aí o cálculo. Então, o fator previdenciário aqui deixaria de ser obrigatório. Qual foi o exemplo 4 que dei? Só para ficar mais didático. É um homem, não é? Então, ele tem de tempo de contribuição 35 anos, olha só, e 1 mês. Ele tem. E tem idade atual, olha só, vou botar aqui, ele tem 59 anos e, eu não lembro quanto eu botei ali, mas eu vou dizer que ele tem 9 meses. Isso. Bem, quantos pontos ele tem? 94. Então, portanto, o fator previdenciário será obrigatório. Se você tivesse no atendimento numa agência e quisesse orientar esse cara, o que é que você faria com ele? Meu irmão, continue mais aí, 1 mês, não é? Continue mais 1 mês, porque 1 mês contribuindo aqui vai dar mais 1 mês aqui, ó. E claro que mais 1 mês passando, mais 1 mês aqui na idade. Então, portanto, ele teria já 10 meses aqui, 59 anos e 10 meses, e agora ele teria 35 anos e 2 meses. Ah, beleza, então agora fechou. Ok? Então, nessa segunda opção aqui, o fator... Opa, deixa eu só fazer aqui. Nessa segunda opção aqui, o fator previdenciário deixaria de ser obrigatório. Tranquilo? Bem, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher agora responder algumas questões sobre benefícios, ok? Então, vamos lá? Questão 44. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela sofre constantes ataques da doutrina. Isso é verdadeiro? Claro que sim. Se a gente for pensar bem, olha só, se eu fizer aqui, a gente tem aquela regra, a famosa regra mnemônica, né? A regra do 4321, não é? 4321. Esses são os benefícios previdenciários. Então, a gente tem 4 aposentadorias, a gente vai dizer quais são, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Tranquilo, ou seja, o cara sofre um acidente, é acometido de uma doença, então, portanto, existe um benefício previdenciário fazendo frente a esse risco social. A aposentadoria especial, ou seja, o cara trabalha em situação que fere sua integridade física, então, portanto, ele não pode trabalhar por muito tempo. O cara trabalha numa mina subterrânea, então ele não vai aguentar por muito tempo, ele vai morrer se ele ficar muito tempo lá embaixo. Então, portanto, ele se aposenta com o tempo de contribuição reduzida. Essa é a aposentadoria especial. Qual é a outra aposentadoria? Aposentadoria por idade. Ah, legal. O cara completa uma determinada idade, ele já precisa descansar, não é? E o mercado já fica restritivo para esse tipo de trabalhador. Então, quando o cara completa uma determinada idade, ele não consegue mais enquadramento no mercado de trabalho e já está cansado. Então, tem um benefício que faz frente a esse risco social, que é a aposentadoria por idade. Legal. Qual é a quarta aposentadoria? A aposentadoria tempo de contribuição. Bem, se a gente for pensar bem, a aposentadoria tempo de contribuição não faz frente a risco nenhum. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, olha só, uma mulher que inicia sua atividade com idade de 16 anos. Não pode ser doméstica, porque doméstica com a lei complementar 150 passou a ter idade mínima 18. Aí depois de 30 anos de tempo de contribuição, ela pode se aposentar? Pode. E que idade ela vai ter? 46 anos de idade. Ou seja, a pessoa é muitíssimo nova. Que onda é essa? Uma pessoa se aposentar com 46 anos de idade? Então, portanto, a aposentadoria tempo de contribuição, a rigor, regra geral, ela não faz frente a risco social. Então, portanto, a rigor, ela não deveria existir a aposentadoria tempo de contribuição. Deveria ter idade mínima na aposentadoria tempo de contribuição, que é o que o fator previdenciário, de forma indireta, tenta fazer.
Ok? Então, portanto, a doutrina, e eu me incluo dentre esses que entendem dessa forma, não deveria haver aposentadoria tempo de contribuição sem idade mínima, ok? Não faz frente a nenhum risco social. Bem, isso foi cobrado em prova, mas daria para você raciocinar. Bem, já que eu comecei a falar da regra do 4321, então são 4 aposentadorias, são 3 auxílios, são 2 salários e 1 caixão e vela. Caixão e vela. Então, quais são os 3 auxílios, só para complementar aqui? Auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão. Quem são os 2 salários? Salário família, salário maternidade e caixão e vela, pensão por morte. Esses são os benefícios previdenciários. Então, bora responder questão de prova. A aposentadoria por tempo de contribuição sofre constantes ataques da doutrina, verdade? E número razoável de especialistas defende sua extinção, verdade? O que se deve ao fato de esse benefício não ser tipicamente previdenciário, pois não há, nesse caso, risco social sendo protegido, já que o tempo de contribuição não gera, isso é massa, ó, não gera presunção de incapacidade para o trabalho. Então, portanto, essa assertiva ela é verdade. Muito verdade. Eu lembro que estava dando aula lá na rede LFG, ali nos anos de, sei lá, 2007, preparando a galera para o concurso do INSS 2008, e a gente discutindo sobre os benefícios previdenciários, eu fiz justamente essa ponderação que fiz aqui. Olha, a aposentadoria tempo de contribuição é um benefício previsto em Constituição, na lei infraconstitucional, mas a rigor não cobre nenhum risco social, regra geral não cobre. Então é um benefício que não deveria existir, já naquela época a doutrina já batia nesse benefício. Daí eu estava dando aula, e era uma aula assim, online, enfim, telepresencial, aí um aluno, meu pai está escutando você falar isso, e está achando um absurdo, e meu pai é servidor do INSS. Aí eu perguntei comigo mesmo, e daí? Eu também sou. Na época eu também era, não é? Eu também era. E daí? Temos opiniões divergentes, não é? Então, beleza, eu falei pro aluno, não, beleza, respeito a opinião do seu pai, tá tudo massa, tá tudo certinho, tá tranquilo, mas ó, leve em conta aquilo que eu falei, porque tá sendo cobrado em prova. Não é que caiu a droga da questão, não é? Não é que caiu alguma coisa parecida com isso. Tomara que ele tenha me escutado e não ao pai, o que é um tanto temerário, né? Mas enfim, é isso aí, beleza, galera? Tudo isso para que você internalize a aposentadoria, tempo de contribuição. Tudo massa, tudo beleza. Bora fazer a questão 45. Olha só, a questão 45. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente. Opa! Quem é que tem direito ao auxílio acidente? Bem, originalmente, empregado, avulso e segurado especial, ok? Então a questão vem e diz assim, somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os seguintes segurados, o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. À época, a questão era verdadeira. Entretanto, com a Lei Complementar 150, lá de 1º de junho de 2015, estendeu esse benefício a uma outra categoria, qual? Aos domésticos. Então, portanto, quem tem direito hoje tem que incluir os domésticos e por isso hoje essa assertiva ela é falsa. Bem, aproveitando, bora fazer aqui umas considerações rápidas, não é? Já que a gente falou, o auxílio acidente é aquele benefício, não é? É aquele benefício que tem cunho indenizatório, não é? E ele será concedido justamente em decorrência de acidente de qualquer natureza. Não é acidente de trabalho, é acidente de qualquer natureza, e por conta desse acidente restam, né, sequelas definitivas. Bem,
Mas não basta restar sequelas definitivas para dar direito ao auxílio acidente. Não, porque a sequela definitiva aqui tem que ter impacto, tem que reduzir a capacidade laboral do trabalhador. Bem, estou dizendo isso porque vou dar um exemplo, sempre eu cito esse exemplo. O cara cai de moto, é um acidente de qualquer natureza, estava sem capacete, raspa a cabeça no asfalto, quando levanta a cabeça, está sem orelha. O cara está sem orelha. É uma sequela definitiva decorrente de um acidente, a orelha não cresce novamente. Então, portanto, o cara vai ter direito ao auxílio acidente para sempre, até pedir aposentadoria ou eventualmente morrer, não é? Enfim, o fato é, o cara raspa a cabeça, perde a orelha, é sequela definitiva, mas não impacta em nada a sua capacidade laboral, então, portanto, não receberá o benefício auxílio acidente. A sequela tem que impactar na capacidade laboral. Bem, quais são os segurados que têm direito? O empregado, o avulso, o segurado especial e agora o doméstico. O doméstico, olha só, por conta da Lei Complementar 150. Tudo bem? Tudo massinha? Então vamos que vamos, respondemos aqui. Vamos lá na questão 46. O trabalhador que recebe auxílio doença é obrigado a realizar exames médicos, não é, periódicos, e se constatado que não pode retornar para a sua atividade habitual, deve participar de programa de reabilitação para o exercício de outra atividade, tudo isso prescrito e custeado pela Previdência Social, sob pena de ter o benefício suspenso. É exatamente aquilo que dispõe o artigo 101 da Lei 8213/91. Bem, isso aqui é correto. Isso é correto. E agora a gente vai fazer uma consideração que acho importante. Pessoal, quando o segurado, olha só, quando o segurado estiver recebendo benefício por incapacidade, quando o segurado estiver recebendo benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou quando um dependente inválido, estiver recebendo benefício, no caso, pensão por morte, auxílio reclusão, eles têm obrigações perante a Previdência. Eles têm obrigações perante a Previdência, sob pena de ver o seu benefício suspenso. Ou seja, se convocado, devem participar de processo de reabilitação profissional. É obrigado. Ah, mas eu não quero fazer. Então suspende o pagamento do benefício. Então os caras devem participar de processo de reabilitação profissional. Ok? Se convocado a participar de tratamentos médicos, tratamentos diversos, também está obrigado. E se estiver convocado a participar de exames diversos, tudo isso custeado pela Previdência Social, estão obrigados sob pena de suspensão do pagamento do benefício. Entretanto, é facultado eles submeterem-se a tratamento cirúrgico. Aqui, o segurado e o dependente inválido, o segurado que esteja recebendo benefício por incapacidade ou o dependente inválido só vai se submeter se quiser. E segundo, transfusão de sangue, da mesma forma, só vai se submeter se quiser. Ok? Depois tem mudança na legislação, no próprio artigo 101, que a gente vai fazer em alguma outra questão. Tudo massa, tudo legal. Então vamos lá na questão 47. Olha só, para a concessão do auxílio acidente, beleza, auxílio acidente, é exigido o tempo mínimo de contribuição? Não, vamos relembrar, 010, 12, 180, esses são os prazos de carência e o auxílio acidente está aqui. Então, para a concessão do auxílio acidente,
é exigido tempo mínimo de contribuição falso e o trabalhador deve ter qualidade de segurado, beleza? E comprovar impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades por meio de exame da perícia médica da Previdência. Impossibilidade não. Na verdade, ele tem condição de exercer a atividade laboral, mas restaram sequelas definitivas que o deixaram, não é, com capacidade laboral reduzida. Tudo bem? Vamos nessa. Vamos na questão 48? Fernando é empregado de pessoa jurídica e, em virtude de enfermidade, ficou incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias. Fernando é empregado. Opa, vamos lembrar da linha temporal? Olha só, o cara aqui, primeiro dia do afastamento, lá no 16º dia ele começa a receber benefício, aqueles primeiros 15 dias são pagos pela empresa, enfim. Então vamos lá. Fernando é empregado de pessoa jurídica e, em virtude de enfermidade, não é? Ficou incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias, passando a perceber a partir do 16º dia, massa, o benefício previdenciário denominado auxílio-doença. Aqui está tudo certo. Após 2 meses, a perícia do INSS constatou que Fernando já estava apto para retornar às suas atividades e determinou a cessação do benefício. Beleza. 1 mês após a cessação do referido benefício, Fernando, acometido pela mesma doença, ficou novamente impossibilitado para o trabalho. Nessa circunstância, a pessoa jurídica fica desobrigada ao pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior. Isso é verdadeiríssimo. A fundamentação é o artigo 75, parágrafo 3º do decreto 3048/99. Isso é verdade, porque na verdade o que a legislação está protegendo aqui é a empresa, porque o cara sai, a empresa paga os 15 primeiros dias de afastamento, ele começa a receber benefício, depois ele volta a trabalhar na empresa e logo depois, por conta da mesma situação, ele volta a se incapacitar. Aí a legislação não diz, empresa, você não vai ficar obrigada a pagar novamente esses 15 primeiros dias. Então, o benefício, isso se acontecer nos 60 dias do encerramento da cessação do auxílio-doença anterior, ok? Em acontecendo uma nova incapacidade decorrente da mesma situação, em 60 dias da cessação do auxílio-doença, a empresa fica desobrigada em pagar, não é, os 15 primeiros dias do afastamento, desse segundo afastamento. Beleza? Vamos nessa!